Olá, o programa Fora de Pauta traz hoje a professora Lenira. Ela é professora da Universidade Federal de Alagoas e da área de saúde. Hoje coordena o movimento em defesa do SUS. E o SUS, como todos nós sabemos, é um dos maiores sistemas de saúde do mundo. Talvez a gente perca para quem? Para a China? E aí, professora? Minhas saudações, ao público que assiste a TV Com. De fato, o Sistema Único de Saúde ele é avaliado sobre vários aspectos, E a sua grandiosidade, a sua dimensão e a sua preciosidade mundialmente reconhecida como um dos melhores e dos maiores planos de saúde, sistemas de saúde do mundo, é exatamente por conta de que ele reconhece, ele acolhe o entendimento como um dos seus pressupostos, como uma de suas bases fundamentadoras, que é o direito à saúde como direito de cidadania, enquanto a saúde enquanto um bem inalienável da pessoa humana. E isso está pautado, inclusive, desde ao que determina a Carta Universal dos Direitos Humanos. E que historicamente, especialmente no Ocidente, a saúde é tratada e é vista, especialmente pelos poderes constituídos, especialmente o poder público e executivo, governamental, mas fala-se em saúde, mas as ações são relacionadas à doença, são focadas na doença, são focadas no adoecimento e na morte, nos motivos que a gente chama de morbe e mortalidade, quer dizer doença e morte. E o SUS resgata exatamente o conceito positivo de saúde. Então ele traz para si a saúde enquanto todas as perspectivas que antecedem o processo de o adoecimento das pessoas, que até então era esquecido ou tratado, no caso do Brasil, apenas por meio de campanhas, Então são campanhas de vacina, que é o que é mais conhecido, historicamente, e sempre atrelado a ações, antes da doença se estabelecer, sem os sinais, sintomas e as queixas se estabelecerem, ou a própria patologia, ou o óbito, Mas quando historicamente no Brasil se trata a questão da saúde, ou se tratou antes do Sistema Único de Saúde, nessa perspectiva de um atrelamento entre o que é que está incomodando o desenvolvimento econômico do país ou alguma ação econômica no país. Então, se fala muito da revolta da vacina, que é muito conhecida, no Rio de Janeiro, se fala muito de medidas de vigilância sanitária, especialmente nas fronteiras, nos portos e aeroportos. Exatamente para quê? Para que ali, e somente ali, naqueles lugares, se cuida, mais de forma preventiva, porque as fronteiras, precisam os portos e aeroportos estarem livres de algum tipo, aspas, de contaminação para poder escoar a produção e para poder haver o trânsito comercial no país. Então, com o Sistema Único de Saúde, essa lógica ela é superada, E aí é onde entram as questões que tanto ameaçam o Sistema Único de Saúde, porque instala-se, a partir da promulgação da Constituição de 1988, o estabelecimento do Sistema Único de Saúde como política pública de saúde no território brasileiro, política de Estado brasileiro, no seu artigo 196 a 200 da Constituição. Então, estabelece aí um marco de mudança dessa lógica, mudança de paradigma. Então, na Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, já traz um conceito novo de saúde, um conceito ampliado de saúde, onde saúde não é mais ausência de doença, onde saúde não é apenas o que a Organização Mundial de Saúde fala de completo bem-estar físico e social, mas ele amplia isso, e traz
para o foco do que é saúde, né, os aspectos que condicionam e determinam o processo de saúde-doença. Então, a saúde é resultado, é direito de todos, é dever do Estado, né, que age, que precisa agir, né, em favor de criar as condições para que as pessoas sejam saudáveis, né? Aí entra a questão da habitação, que são aí entra os fatores condicionantes e determinantes, né? A questão da moradia, a questão da renda, saneamento, da terra, saneamento, alimentação, lazer, esporte, ou seja, tudo que o cidadão e a cidadã, tudo que as pessoas precisam ter para poder ter saúde, né? E fala-se muito que o Sistema Único de Saúde é uma coisa da esquerda, né? E, na verdade, os países, inclusive capitalistas, né, mais desenvolvidos, eles já se deram conta de que a saúde, sem as pessoas serem saudáveis, não há produção. Não há produção, né? Se fosse a Suíça, né? Do próprio Portugal, né? Então, assim, é um equívoco muito grande. E eu costumo dizer, nós que fazemos a Frente em Defesa do SUS, Frente Nacional em Defesa do SUS, através dos seus fóruns estaduais, né, em defesa do SUS contra a privatização da saúde, como é o caso do Fórum Alagoano, né, são 14 estaduais e mais de 11 ou 12 em municípios espalhados pelo país, né, nós dissemos assim mesmo, que reconhecer o direito à saúde das pessoas e investir na saúde das pessoas, entende? É um dever e também um direito e é o mínimo que se pode fazer para que as pessoas possam ter paz, sossego, né, para poder produzir. Lenir, me diga uma coisa, do ponto de vista do movimento hoje, aonde você poderia dizer que ele estaria mais organizado? Olha, Alagoas é um dos fóruns em defesa do SUS muito, muito bem visto pela Frente Nacional, né? Inclusive é um dos primeiros, né? Dos 27 estados, está me falando aí 14, isso, já tem que são oficiais, né? Que na verdade existem vários outros movimentos ainda que não estão organizados, digamos assim. Então, em Alagoas nós temos 8 anos, né? E assim, esse movimento ele se dá exatamente no bojo, né, de que o movimento da reforma sanitária brasileira, né, começou a arrefecer, né, com a chegada do governo de coalizão aí liderado por Lula e posteriormente por Dilma, né, e que na verdade exatamente por ter sido um governo de coalizão, no nosso entendimento, né, nós estamos vivendo tudo isso que está acontecendo atualmente e nesses governos, embora reconheçamos toda a ação social importantíssima, né, nesse país e todas as outras ações governamentais que foram de fortalecimento da democracia, né, e da participação, né, e da inclusão e da redução da pobreza e de miséria, que isso vem tudo que o Sistema Único de Saúde precisa, né, para que as pessoas possam avançar na qualidade de vida e, obviamente, reduzir os problemas de saúde. Mas a gente também observa que houve um esvaziamento no movimento da reforma sanitária brasileira, né, até porque precisava-se de quadro, né, de pessoas para irem para a gestão, né, e num governo de coalizão já está se dizendo a necessidade de haver certas alianças, certas negociações e que no campo da saúde elas não foram tão promissoras. Então a frente ela surgiu exatamente daí, né, e os fóruns também dos remanescentes do movimento sanitário brasileiro, né, que conquistou junto aos movimentos populares, aos movimentos sociais, aos movimentos de trabalhadores, né, dos partidos progressistas, né, que na década de 70 e 80, né, trabalharam arduamente na luta para conquistar, né, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, a proposta do texto constitucional que foi acolhido pela Constituinte, né, e aí na Constituição sai o Sistema Único de Saúde. Então, nesse momento, né, dos 2 últimos governos,
de Lula e Dilma, né, a gente teve todos os atrasos do mundo no governo Fernando Henrique Cardoso, em que pese tenha sido a época que mais se implantou unidades de saúde no âmbito do SUS, mas nós tivemos uma dificuldade muito grande, né, porque era assim, era expandir, mas sem muita qualidade, né? E que é importante expandir porque dá conta do acesso, porque até então o acesso aos serviços de saúde eram limitados, né, na média e alta complexidade, né, com foco curativo, medicalocêntrico, privatista, hospitalocêntrico, né? Então tinha que se expandir, especialmente por conta da atenção básica, que no Brasil adota-se esse termo, atenção básica, mas na verdade é a atenção primária em saúde, né? Que trata exatamente de todos os processos de educação em saúde, de todos os processos de atendimento às pessoas em suas necessidades sociais em saúde em um território, em um dado território, que cuida desde o nascimento, né, pré-natal, amamentação, estímulo à amamentação, se estimula aos hábitos saudáveis, né, vacinação, toda a parte de cuidar, né, dos riscos à saúde do trabalhador, né, nos vários territórios. Então, um exemplo bem clássico aqui em Alagoas é a questão do agrotóxico, né? Você que é da área de agronomia sabe disso. Então, quer dizer, num lugar, num país, numa nação, num estado, num município, onde isso é visto como, quer dizer, fazer o enfrentamento à questão do agrotóxico, trabalhar com o produtor rural, né, com o agronegócio, na perspectiva da saúde das pessoas que trabalham, né, nesse agronegócio ou na agricultura familiar, e da saúde das pessoas que vão consumir esses produtos, entende? Você reduz aí uma imensidão de risco para os cânceres, por exemplo. Aí se você vai para as estatísticas de mortalidade, você vê que os cânceres, né, estão lá figurando entre as 5 principais causas de morte, né, e de morbidade, que consomem um dinheiro infinito, né, para se tratar câncer, né? E isso serve a quem, essa lógica? A que lógica isso serve? Professora, né? Só uma dúvida, até no início eu ia fazer uma brincadeira sobre pelo seu período que passou lá na Arapiraca, né? E já estava chamando de arapiraquense. Mas na verdade é o seguinte, como a senhora trabalhou lá em Arapiraca, tem uma situação, e falou aqui dos agrotóxicos, tem uma situação que é alarmante lá principalmente naquela região. Talvez seja uma região com nível de concentração de utilização de agrotóxicos muito grande. Tem 2 questões que incomodam, logicamente. A primeira é o índice de suicídio que tem na região. E alguns levam a crer que pode ser o uso, né, indiscriminado dos agrotóxicos um dos responsáveis por essa quantidade de suicídio. O outro também, a senhora já falou aqui, foi a questão do aumento do câncer, inclusive no câncer de mama. Quando a professora Valéria esteve aqui, nós entrevistamos semana passada, ela nos dava conta, a gente até conversando, falando sobre a necessidade de ter um controle da universidade, se envolver um pouco nisso, né, principalmente abrir os laboratórios, né, para análise desses produtos, desses gêneros alimentícios que chegam e possivelmente tem pouco controle sobre, né, principalmente o resíduo. Mas a senhora que trabalhou lá em Arapiraca, tem alguma informação sobre isso? Lembra-se bem desses casos principalmente de suicídio e de aumento de câncer lá? Eu não posso afirmar, né, em que patamar se encontram as ações atualmente, mas eu acredito que bem até estruturadas nesse sentido, porque nos idos da década de 90, né, que era mais ou menos a época que eu passei lá, uma parte considerável da década de 80 e década de 90, né, e de fato, eu acho que você lembra do Carlson Valeriano, que é médico, né, de lá também. Então, à época, a gente começou um trabalho lá nesse sentido, né, e esse trabalho ele teve bastante continuidade em várias frentes, inclusive com pesquisas,
né, com o apoio da Fiocruz, entende, do próprio Ministério da Saúde, entende, tem pessoas da Universidade Federal de Alagoas, no campus Arapiraca, inclusive que desenvolveram dissertações de mestrado, né, estudando essa realidade, propondo medidas para isso, né, com a expansão do SUS naquela região e naquele município, especialmente. Existe o Sereste, lá um Sereste regional, né, que é um centro de referência, né, de saúde do trabalhador, entende? Então tem várias medidas que são desenvolvidas, né, além do sistema muito importante de vigilância nesse sentido, né, e obviamente que a Universidade Federal de Alagoas ela não pode estar fora disso e tem se empenhado nesse sentido com vários projetos de pesquisa de professores que lidam com essa área especificamente. Mas nós sabemos que ainda é pouco em relação à dimensão da questão, né? De fato, uma das consequências, né, do uso indiscriminado do agrotóxico né, o contato que os trabalhadores têm com isso, as suas famílias, né? Porque ele tem um efeito residual muito forte, né? É um inimigo silencioso mesmo, né? E o suicídio e o câncer, né, são duas das consequências realmente já constatadas, né, por meio de pesquisas e tal, que não só naquela região, mas em todo lugar onde há esse uso indiscriminado. Quer dizer, então tratar da saúde não pode ser, e nós trabalhadores, né, da saúde, de todas as categorias profissionais, né, nós que estamos nas universidades formando novos trabalhadores na área da saúde, nós que somos da militância em defesa do Sistema Único de Saúde, vocês comunicadores, né? Por isso que espaços dessa natureza é muito importante. A gente precisa difundir, né, e desconstruir essa ideia que existe no imaginário da população de que um bom serviço de saúde é aquele que oferece muita cirurgia, que oferece muita internação, que oferece muito medicamento, muita receita, né, medicamentosa, porque isso é um ciclo vicioso. Essa é a lógica do ciclo vicioso que só alimenta e nutre interesses políticos, fisiologistas, demagógicos, usurpadores dos direitos de cidadania. E isso só serve à indústria da doença, que eu costumo dizer que eu me recuso a chamar da indústria da saúde, né? A indústria da doença, que são essas indústrias que fabricam, né, esses insumos, esses medicamentos, essas coisas todas, essa alta tecnologia, transformando profissionais e população reféns dessa lógica desenfreada de lucro, de gana pelo lucro, à custa do sofrimento das pessoas. Quer dizer, nós temos tecnologias vastíssimas, o Brasil e o mundo já desenvolveu tecnologias vastíssimas, leves, duras, de proteção da saúde das pessoas, de promoção da saúde das pessoas, na perspectiva da qualidade de vida, né? Que as pessoas não precisam adoecer para chegar a determinados patamares de adoecimento. E só acontece isso com as pessoas, o que eu costumo chamar de sofrimento sofrimentos, adoecimentos e mortes desnecessárias. Porque as pessoas que lucram com isso, donos de estabelecimentos de saúde privados, os que são conveniados com o SUS, né, que sangram o dinheiro público exclusivamente com o olho, né, em cima da média e alta complexidade, né, quer dizer, impedem que a atenção primária em saúde, que a atenção básica funcione, porque já descobriram que quando ela funciona e onde funciona, né, 70% a 80% das necessidades em saúde expressas pela população em seus respectivos territórios, né, bairros, municípios, cidades, né, estados, nação, são resolvidos na atenção básica, né? E aí, por que é que não se investe na atenção básica? Maceió é uma capital que é um escândalo. Ao invés de estar, nunca passou de 30% de cobertura com a estratégia de saúde da família. E hoje está diminuindo. Estamos com 26% só. A gente vai falar sobre isso já. Nós vamos dar um intervalo, estamos conversando aqui com a professora Lenira,
professora da Universidade Federal de Alagoas, discutindo sobre o problema de saúde e também do maior sistema de saúde, um dos maiores, né, que nós conhecemos, que é o SUS, Sistema Único de Saúde. Voltamos já já. O processo de privatização da Sabesp deixou o povo de São Paulo sem água. É isso que você quer para Alagoas? Já nos tiraram quase tudo. Agora querem tirar a nossa água. Diga não à privatização da Casal. Água é fonte de vida e não de lucro. Criaram um projeto de lei que pretende tirar o pré-sal das mãos dos brasileiros e entregá-lo a empresas de outros países. Não podemos deixar que os deputados joguem sujo com o nosso futuro. Pressione o seu deputado a votar contra. Chegou a sua vez de dar as cartas. Voltando com o programa Fora de Pauta, entrevistando a professora Lenira, da Universidade Federal de Alagoas. Professora, é uma coisa que eu sempre estranhei dos últimos anos. Tem um pessoal da saúde que prefere trocar o nome, em vez de paciente, ser cliente. E é complicado ou é possível assimilar isso? É interessante, né? Tanto o nome paciente como cliente, como qualquer outro que se utilize, né? Os termos que a gente utiliza, eles são dotados de significados, né? E cada significado desses termos, ele tem uma concepção por trás disso, né? Então, paciente, já se estuda muito isso, já se chegou com quase que consenso na área da saúde, né? Que paciente, ele tem uma relação mesmo expressa uma relação de poder mesmo dos serviços e das equipes de saúde, né, com aquela pessoa que necessita de cuidados, de atenção, de assistência, né, de atendimento, né, que é uma espera eterna mesmo, né? Então que se torna paciente mesmo, né? E parece engraçado isso, mas de fato tem uma conotação muito, muito forte que denota isso, né? A questão do cliente, né, está muito ligado à lógica mesmo empresarial, da questão mesmo de um momento, né, da administração nessa área, né, especialmente pautada na questão da gestão de qualidade, né, da administração de qualidade, qualidade total, a questão dos 5 S's e assim por diante. Qualidade total, lucro total. E é daí que deriva, né, esse termo cliente, né? No âmbito do Sistema Único de Saúde, quando se pensa em gestão do Sistema Único de Saúde, né, gestão participativa, tanto dos 3 entes federativos, né, governo federal, estadual e municipal, como também da sociedade civil organizada, né, dos trabalhadores e tal, né, o termo mais largamente utilizado é o usuário do sistema de saúde, né, que também já existe críticas em relação a isso na própria discussão interna dentro dos estudiosos nessa área da saúde coletiva, né. De modo que pessoas, indivíduos, coletividade, comunidade, população, são termos que são mais apropriados porque dá a ideia exata, né, de saúde enquanto direito de cidadania, enquanto direito das pessoas, enquanto um bem inalienável da pessoa humana, né? Então é importante a gente ter a oportunidade, que nem sempre isso é tratado, né? Falar, porque às vezes o termo, né? Mais uma simples palavra, o que é que tem a ver? Mas de fato denotam toda uma lógica, toda uma engrenagem de uma lógica, né, de submissão ou não das pessoas a uma determinada exploração ou de uma determinada atenção à saúde mesmo, né? Professora, com a saída do período
do período ditatorial, desde aquela época já existia uma organização que ela veio se aprimorando, chamada as OS. E as OS ela foi ocupando um espaço ao ponto que me parece que leva do SUS uma fatia bastante considerável. Isso. Se imaginou em algum momento de que na medida que do governo Lula e governo Dilma essa realidade iria mudar um pouco ou ela se agravou? Qual é a avaliação que vocês fazem? Para nós do movimento sanitário no Brasil, né, nós da saúde coletiva nesse país, das pessoas que estão, dos trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde, que estão assim empenhados, envolvidos e muito sofridos, eu diria até, envolvidos, né, com a efetivação do Sistema Único de Saúde ao longo desses anos, praticamente 88 para 2016, são o quê? 28 anos, né, de existência, né? Isso. Então, menos de 30 anos de existência do Sistema Único de Saúde. Então, realmente, foi assim uma grande frustração para nós todos, sabe? Porque o Sistema Único de Saúde no país, ele tem assim, dado mostras do quanto ele é precioso para a população, né? Aqui em Alagoas mesmo, quem não lembra da mortalidade infantil altíssima, né? E que a implantação do Sistema Único de Saúde, né? A municipalização dos serviços de saúde, dos sistemas de saúde, criação dos sistemas municipais de saúde, né? A implantação da estratégia de saúde da família, né? Quer dizer, com um trabalho belíssimo das equipes, com todas as adversidades que possam existir, com todos a precariedade, né, das unidades de saúde, em termos de equipamento e material, enfim, mas numa demonstração clara que para se fazer saúde, para tirar as pessoas dos riscos, do sofrimento, do adoecimento, das mortes desnecessárias, a tecnologia altíssima, né, que se utiliza e obviamente também recursos, né, mas nunca infinitamente comparado à sangria que é deixar as pessoas adoecerem deliberadamente, quer dizer, montar um sistema de saúde, né, montar uma lógica de implantação do sistema de saúde, de efetivação do SUS, né, por meio dos governos estaduais e municipais, centrados em ambulância, centrado em consulta médica e receita médica, né, e internação, cirurgia e exames de alta tecnologia. Isso é cruel e eu, sinceramente, considero isso criminoso, sabe? Então, no governo Dilma e Lula, isso se aprofundou. Por quê? Não é que começou lá, não. Ele se aprofundou exatamente por conta da criação de lei, principalmente na saída do governo Lula, no final do governo Lula, no apagar das luzes, né? A aprovação da lei que cria a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né? Nós estamos padecendo no HU das consequências disso, mas a famosa EBSER. A famosa EBSER. Mas nós estamos trabalhando arduamente, foi um compromisso de campanha da professora Valéria, né? E a comunidade universitária respondeu favorável a esse compromisso de campanha e está sendo trabalhado com muita competência, né? Liderado pela professora Fátima Siliansky, que é da Frente Nacional em Defesa do SUS, que aceitou vir para Alagoas assumir a superintendência da EBSER no HU, né? E mais outras professoras daqui da universidade que estão assumindo o desafio, né, de tratar o HU como ele merece e alcançarmos o distrato, né? Porque, para você ter uma ideia, né, não entrou um centavo de dinheiro novo no HU, com a EBSER.
apenas o caminho do recurso público passou a ser, ao invés de ser direto do Tesouro Nacional para o MEC, do MEC para os hospitais universitários, ele passa aí do Tesouro Nacional para a empresa e da empresa para o hospital. Não houve mudança nenhuma. Quer dizer, não houve mudança nenhuma, só uma inversão de valores, porque a lógica é essa, é sucatear e desqualificar a gestão pública, estatal, né, para baratear o custo do serviço, sucatear para vender, como se diz no popular, preço de banana, né, para iniciativa, para grupos privados que lucram com isso, né? Professora, me diga uma coisa. A mesma coisa, só para não ter atrapalhando, mas para concluir o raciocínio, a mesma coisa com relação às OS, né? Que são as organizações sociais, que também é uma forma, né, de desviar o trajeto, o percurso do recurso público, ao invés de ser investido diretamente nos serviços públicos, né, estatais ou 100% público, né, sucateia. E como é que faz esse sucateamento? Como é que a gestão, né, estaduais e municipais fazem esse sucateamento, né? Colocando gestores não comprometidos com o Sistema Único de Saúde, nem com a saúde das pessoas, né? Usando do expediente de cargo comissionado, né? E aí começa a minar o serviço, colocando pessoas que ao mesmo tempo que são dos setores administrativos ou financeiros de hospitais privados, coloca para ser ao mesmo tempo, a mesma pessoa é responsável pelo controle e avaliação ou na Secretaria Estadual de Saúde ou nas secretarias municipais. Então, é a própria pessoa que facilita a venda do serviço público para o serviço privado. Quer dizer, isso eu acredito, inclusive, que os órgãos de controle, né, dos recursos públicos, né, as controladorias, os ministérios públicos e tudo, precisam olhar isso de perto, com mais carinho, porque, de fato, nós estamos vivendo um momento, né, que isso vem se agravando, né? E agora, né, com esse governo que era interino e que agora passou a ser o governo com a saída da presidente Dilma, né, a situação piora, porque nós temos um ministro da Saúde que nem é da área, né? Só uma pergunta, ele foi inclusive financiado pelo Grupo Aliança. Pelo Grupo Aliança, que bancou a candidatura dele para deputado federal. Isso está dito na imprensa, quando até a imprensa a imprensa brasileira, né, que dispensa comentários. Era exatamente isso que eu ia fazer essa pergunta, porque eu tinha perguntei aqui à professora Valéria, na questão da educação, o ministro da educação, né, para mim, eu sabia que ia ser um ministério muito ruim, né, mas não conseguiu, mas não precisava ser tanto, porque o atual ministro da Educação, eu conheci ele antes de ser deputado da referência, que é como criador, avicultor lá de Pernambuco, inclusive faliu a empresa dele. Então ele é conhecido como criador de galinha. Então o cara é o ministro da Educação. Quando chegou para a saúde, botou um cara, né, que é financiado pela iniciativa privada do... Então não pode ser... Eu sabia que era ruim, mas não tanto. É isso que está se configurando. Para você ter uma ideia, isso é tão sério, que... Veja bem, esse governo, né, que assumiu agora, né, que era interino e agora assumiu, criou um grupo de trabalho para revisar a Constituição no que tange à lei da saúde. Veja por aí o que nos espera. O famoso percentual destinado à saúde para tentar... Mas não é só isso. Aquilo que eu falei no início, né, com relação ao conceito de saúde, sim, entendeu? Quer dizer, os pilares, a base de sustentação do Sistema Único de Saúde está sobre sérias ameaças, e eu aproveito para fazer assim um apelo e conclamar, sabe, os movimentos sociais, os movimentos de trabalhadores da área da saúde e de trabalhadores em geral, os movimentos de estudantes, os partidos progressistas, que igualmente somamos força na época
que culminou com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, porque nós não podemos deixar isso acontecer, que é o que de pior pode acontecer para a população. Não sei se a população que está me ouvindo e vocês lembram, né, do que nós vivemos a situação do indigente, né? Quer dizer, com o SUS nós superamos essa lógica do indigente. Então todas as pessoas têm direito à saúde, né? Outra questão é que o que fez o INAMPS quebrar naquela época, né, foi exatamente isso, a sangria do recurso público para a iniciativa privada e que tudo é mais caro na iniciativa privada. Essa ideia de que é mais barato, que a máquina pública é mais cara, na área da saúde não funciona, isso é um engodo, né? Então é importante o que faz com que no setor público a saúde tenha desperdício é porque não se criou a carreira do SUS para que os trabalhadores tivessem estabilidade, porque as pessoas que cuidam da saúde das pessoas precisam ter tranquilidade. Eles não podem viver com um trabalho precarizado, sem perspectiva de vínculo, de aposentadoria, nem nada disso. E esse governo que está aí vem com esse rolo compressor, com essa marca, né? Então criou um grupo de trabalho para revisar a legislação do SUS, né? O ministro desde Eduardo Cunha, e o ministro vem referendando isso, o ministro da Saúde, a questão dos planos de saúde para os trabalhadores, para as empresas pagarem planos de saúde para os trabalhadores, e é óbvio que isso vai sair do salário do trabalhador nos tão sonhados acordos coletivos, né? Nós temos já enviado para o Congresso Nacional, como é do conhecimento de todos, que a imprensa tem noticiado, né? Proposta de lei que congela os investimentos para as áreas sociais, inclusive educação e saúde, por 20 anos, né? Então, assim, toda a mobilização feita, né, em frente à Fiesp nesse país é bem emblemático do que está em curso, né, de quais são os problemas que estão em curso, né? Do lado da saúde, para vocês terem uma ideia, as OS, existe um documento, né, no site e no blog da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, e nós temos também no blog do Fórum Alagoano em Defesa do SUS, que é intitulado Documento Contra Fatos, Não há Argumentos que Sustentem as OS. Porque aonde ela existe, neste país, já foi comprovado pelos órgãos de controladoria, né, Controladoria Geral da União, o próprio DataSUS, Ministérios Públicos e tal, há os desvios de recurso, né? Inclusive já operações da Polícia Federal já foram desencadeadas, recentemente foram pessoas presas aqui em Recife, né, Pernambuco. Então, com envolvimento de políticos, com envolvimento de uma série de empresários que prometeram um serviço que não fizeram. Então, em Mato Grosso do Sul, por exemplo, estava sendo distribuído nos serviços de saúde geridos pelas OS medicação vencida, né? Aqui em Santana do Ipanema, que é no Hospital Clodovo Alves, né, já tem decisão mostrando desvio de recurso, né? E há um equívoco do Conselho Municipal de Saúde lá, que porque quer que continue gerido pelas OS, mas a gente sabe que são arranjos e engrenagens políticas locais, né, na perspectiva de tirar dinheiro da saúde para poder as pessoas auferirem lucros, né, para que empresas e empresários aufiram lucro por isso. E também como uma forma de evitar que o serviço público de saúde, né, gratuito, de qualidade, de direito de cidadão, ele funcione a contento, porque ele dá resposta. Já mostrou, inclusive, no nosso estado que dá resposta, né? Então nós estamos de frente mesmo para a luta, né, de um modelo hegemônico que insiste em permanecer na saúde, que é esse modelo hegemônico centrado na doença, né, no lucro e na morte das pessoas, quer dizer, o lucro com a doença e com a morte das pessoas, né? E um modelo contra-hegemônico, que é o modelo
que o Sistema Único de Saúde preconiza e é posto para isso, que trata de medidas de saúde, de promoção, de proteção à saúde das pessoas, de promoção da qualidade de vida, né, de aumento da esperança de vida ao nascer, né, de acesso das pessoas, né, a medidas de saúde que, de fato, lhes proporcionem saúde. Né? Para encerrar, uma pergunta. Maceió, o programa de saúde da família, ela atinge quantos por cento? Olha, os últimos levantamentos que eu fiz para terminar um artigo, eles vêm baixando de 30%, que foi o máximo que ele atingiu. Existem alguns estudos que mostram até 32%, que foi nos tempos áureos, digamos assim, né? Ele atingiu, mas ultimamente ele vem decrescendo, porque vem sendo sucateadas as unidades de saúde da família e oferecido ações paralelas, né, que seriam das unidades de saúde da família, mas não são. É caminhão para fazer citologia, para fazer exame de mamografia e assim por diante. E isso não é atenção à saúde, isso são medidas assistenciais pontuais, né? Quer dizer, as ações de saúde na estratégia de saúde da família, elas são programáticas, elas são sistemáticas e tem toda uma lógica para isso. Então, os últimos dados que eu tive acesso, eles dão conta em torno de 26% de cobertura, apenas, da população de Maceió. Aí ninguém sabe por que é que o HGE é superlotado e a lógica que vem sendo adotada na atual gestão da saúde municipal e do governo municipal é a lógica de criar UPAs, né? Que o que é a UPA? A UPA é uma versão atualizada daquilo que eram os PANs antigamente, né? Então a população não tinha acesso a unidades básicas de saúde, então as pessoas avançavam nos seus problemas ou nos seus contatos com os fatores condicionantes determinantes do processo de saúde-doença, e aí eles iam apresentar queixas, né, sinais, sintomas e queixas. Então vai para a UPA, né, toma aquela medicação ou faz aquela consulta paliativa, sem nenhuma avaliação a mais em relação a isso, sem incluir as pessoas em nenhum tipo de acompanhamento, como é o caso das unidades de saúde da família. E quando isso evolui, vai para onde? Vai ou para o HGE, né? Ou vai para algum serviço conveniado, contratado de média e alta complexidade, para cirurgia ou para internação, porque essa é a lógica, é nutrir, fazer com que o cidadão, empurre o cidadão para precisar depender do serviço de média e alta complexidade, porque é a tabela mais cara do SUS, né? E é o que realmente interessa para essa lógica de governo, de governantes e de gestores na área da saúde, e essa população precisa se mobilizar em relação a isso. Pois é, o Fora de Pauta vai ficando por aqui, conversando hoje com a professora Lenira, professora da Universidade Federal de Alagoas e uma das coordenadoras do Movimento em Defesa do SUS. A gente só tem a agradecer a combativa. Nós nos conhecemos há pouco tempo, eu acho. Mas não vou dizer aqui para a gente não descobrir a necessidade. Mas obrigado. Obrigada, Mária. Um beijo grande. Tá bom. E Fora de Pauta, até a próxima semana. Nós agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição. É uma honra para o Fórum em Defesa do SUS Alagoas e contra a privatização da saúde. Vamos embora.